Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos. Putz, que droga. Peraí. Deixa eu arrumar isso. Olá pessoal, sejam super bem-vindos. Ai, nossa, o povo vai dormir com esse entusiasmo meu. Vamos de novo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo. Ai, que droga, Ai, tá um lixo esse vídeo. Apaga tudo que eu falei antes, vamos de novo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo. Se identificou com alguma dessas encenações? Isso é muito pequenininho e bobo perto de tudo aquilo que a gente vai falar, mas fica comigo até o final, que eu acredito que você vai se identificar. Quando a gente fala sobre perfeccionismo, a gente está falando do quê? De pessoas que estabelecem altíssimos padrões a serem atingidos, pessoas que condicionam o seu valor pessoal, a sua autoestima a atingir esses padrões, aos resultados desses padrões. Estamos falando também de pessoas que estabelecem muitas metas a serem alcançadas e, obviamente, metas bem difíceis de serem alcançadas. E, por fim, falamos também, como uma quarta característica aqui, de algo que gera muito sofrimento e prejuízo. De maneira geral, quando a gente fala, eu sou muito perfeccionista, parece um defeito chique de alguma forma. Na verdade, a gente está falando de uma característica que, ainda que não seja um transtorno, que pode gerar muito sofrimento e prejuízo. Porque diferente daquilo que é imaginado, quando a gente fala de pessoas que são muito perfeccionistas, a gente está falando muitas vezes, sim, de pessoas que entregam algo muito bacana, muito bom, muito perfeito, ou quase perto do perfeito. E isso acaba sendo muito valorizado socialmente, muito reforçado. Então, de alguma maneira, o ambiente, o meio acaba reforçando o quanto é bacana ser assim. E o quanto a pessoa acaba não se permitindo ser diferente disso, porque ela entende que só tem valor se ela fazer daquela forma muito perfeita. Mas o problema é que quando você é muito perfeccionista, você tem muita dificuldade de enxergar as nuances das coisas, ou seja, você tem um pensamento que a gente chama de distorcido, um pensamento 880, um pensamento polarizado, um pensamento dicotômico. Quem é meu paciente sabe que eu sempre estou com essa reguinha na mão e eu sempre mostro justamente a questão das categorias, dos extremos, dos polos. E a pessoa que é perfeccionista, ela não consegue enxergar que um erro que ela cometeu é apenas um erro. Ela enxerga as coisas em termos dos polos de ou é perfeito ou é um lixo, ou é perfeito ou eu sou um fracasso. Então ela tem dificuldade de conseguir enxergar que sim, eu posso ter falhado em algo, mas isso não me torna um fracasso. Então o perfeccionismo faz você começar a acreditar que até mesmo quando você consegue atingir aquele padrão, você começa a diminuir, minimizar o mérito daquilo, os seus créditos por ter alcançado aquilo. Então, eu fui bem, mas gente, também aquele professor, coitado, não sabe nem avaliar direito. Fui bem porque, claro, a prova estava super fácil. Então, a pessoa não consegue realmente ir preenchendo isso na autoestima dela e entendendo que ela é uma pessoa de valor. Não, ela só sente que ela tem valor se ela consegue ser perfeita. O ambiente acaba sendo algo que vai alimentando isso. E a gente pode se perguntar de onde vem isso, por que a pessoa é assim? Normalmente ela tinha ali, lá no passado, alguém que condicionava o valor dela a ela só fazer as coisas tudo certinhas, então como se ela não fosse ter valor se ela não tirasse uma nota boa ou se ela não obtivesse coisas boas ali nos estudos dela. Ou às vezes a gente não tinha alguém que cobrava isso da pessoa, mas a gente tinha pessoas, talvez os pais, enfim, cuidadores, que eram extremamente perfeccionistas na vida deles, ou também pessoas que eram muito críticas, enfim, existem N motivos que colaboram para alguém ser perfeccionista. E aí, quando a gente fala sobre perfeccionismo, a gente precisa colocar o quanto que ele é prejudicial, o quanto que ele pode ser disfuncional, o quanto que ele pode ser realmente algo que paralisa a vida da pessoa.
Então pode ser algo que gera muito estresse, muita tensão. Por quê? Porque para a pessoa nunca tá bom, nunca é suficiente. Quando você vai e atinge aquele padrão, aí de repente ele vai e coloca um padrão maior e maior e maior e vira uma coisa cíclica, né? Não tem fim. Então nunca vira suficiente. Sempre a pessoa sente que tipo ela tinha que estar entregando mais e que se ela não faz o perfeito, então ela é uma perdedora, ela é uma fracassada. E aí voltando, né, aos prejuízos, então as pessoas sempre ficam muito tensas, muito ansiosas, muito preocupadas o tempo todo com aquilo. Uma outra coisa assim que está muito ligada ao perfeccionismo é a procrastinação. Então às vezes a gente quer fazer um negócio tão perfeito e que a gente acaba deixando e adiando e quando você se prejudica porque você não fez, pode te paralisar. Inclusive, um exemplo assim bem bobo, de perfeccionismo, esses dias eu tinha que responder uma mensagem, né, e às vezes, dependendo da situação, eu prezo por responder via áudio, né, para explicar alguma coisa ou alguma questão específica, eu gosto de responder por áudio. E aí, assim, a pessoa tinha me perguntado algo, eu podia simplesmente responder para a pessoa, mas eu falei, não, depois eu mando um áudio. Aí quando eu vi, passou dias, eu não tinha respondido, a pessoa só queria uma resposta minha. E aí quando vi, passou um tempão, eu já, além de não ter dado a resposta perfeita que eu queria ter dado, ainda não dei nenhuma resposta. Agora a gente precisa começar a avaliar assim, o que a pessoa precisa de mim. Ela precisa do resultado, da minha resposta. Eu vou ficando presa em criar o melhor cenário possível e responder da melhor forma possível. Quando eu vejo, eu não respondi. Então eu procrastinei, eu paralisei diante daquilo e eu acabo gerando de alguma forma prejuízo para mim ou para o outro. No perfeccionismo, a gente tem aquele perfeccionismo no qual eu acho, né, que eu me julgo o tempo todo e eu julgo que eu sou essa pessoa que só vou ter valor se eu faço as coisas perfeitas. Então, tem esse tipo de perfeccionismo. Tem o perfeccionismo, né, que esse é o autodirigido, né, que é auto-orientado, né? Tem o perfeccionismo que eu acho que os outros esperam isso de mim e que eles só vão me valorizar se eu for essa pessoa. Tem o perfeccionismo que eu acabo cobrando dos outros, né? E isso que eu acabo sendo essa pessoa muito perfeccionista em relação aos outros. E aí você pode se perguntar, como lidar com tudo isso? O que eu posso fazer? Bom, primeiro esclarecer que não, você não se torna uma pessoa irresponsável ou uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa indulgente por você estar flexibilizando aqueles padrões muito exigentes. As pessoas muitas vezes têm medo de relaxarem na coisa do perfeccionismo porque elas acham que já que eu não sou perfeito, logo eu sou um relaxado, eu sou um folgado, um preguiçoso, um irresponsável. Mas vamos parar e analisar. Primeira pergunta: as pessoas que não são perfeccionistas necessariamente são todas irresponsáveis? Necessariamente a única forma de eu entregar algo bem feito é fazendo sempre perfeito? Em quantas situações não é muito mais válido o negócio ser feito ao invés de eu ficar focando no perfeito que nunca é entregue, que nunca é feito? Além disso, a gente precisa começar a trabalhar com a ideia de focar em, sim, excelência, e que tá tudo bem eu tentar mirar a excelência, mas eu preciso mirar a excelência. Isso é diferente de eu mirar a perfeição, porque a perfeição é algo inatingível e te coloca num ciclo vicioso no qual você nunca vai estar satisfeito com você mesmo. Sempre você vai querer mais e mais e mais, e é viciante ficar dentro desse ciclo. Então, a gente precisa focar justamente em si, entregar algo extremamente bem feito, mas a gente está falando em entregar e não ficar preso numa ideia de fazer da melhor forma possível. Eu fico corrigindo a frase, aí eu nem consigo entregar o trabalho. Não, faz o grosso, depois você volta e aprimora. O importante é você fazer e depois você lapida o teu trabalho. Muitas vezes eu vejo a pessoa que fica travada porque não encontra a melhor frase para introduzir o trabalho. Só faz, depois você volta e corrige. Você não tá seguir, apesar da palavra inadequada, apesar de não encontrar a melhor introdução possível, não significa que você vai entregar dessa forma. Você faz, depois você volta, se dá a oportunidade de espaçar um pouquinho, sair um pouquinho do trabalho, volta, leia, e aí você consegue tentar aprimorar aquilo que não está tão bacana. Então sim, a gente vai mirar na excelência, mas não na perfeição, porque a perfeição é inatingível. E quanto mais eu miro no perfeito, maior é a possibilidade de eu me frustrar, justamente porque o perfeito é algo inatingível. Além disso, é muito importante a gente exercitar a nossa autocompaixão. A gente precisa
ter compaixão com nós mesmos, entendendo que nosso valor não está somente atrelado àquilo que a gente faz. Tem várias coisas que definem a gente enquanto uma pessoa de valor. E aquilo que eu fiz de uma forma perfeita ou não imperfeita, não é isso que define o meu valor. Então eu preciso exercitar a autocompaixão. Eu preciso começar a focar no processo, entendendo que sim, putz, falhei naquilo, nossa, falei errado, estou verificando agora meu vídeo de novo, gente, por que eu falei aquele negócio, eu esqueci de falar lá no começo, errei, ok, falhei, mas isso não me torna a pior pessoa do mundo. O problema do perfeccionismo é que é justamente isso, fazer eu enxergar as coisas em extremos. Não é porque eu não dei meu sangue nesse vídeo que o vídeo é uma bosta, não é bem assim. Tudo bem, ele não ficou tão bom quanto eu gostaria de ter feito ele com mais tempo, porém meu tempo está limitado e eu consegui entregar isso. Poderia ser melhor? Poderia. E aí eu vou focar sempre nesse processo de melhoria contínua. Então eu vou focar no processo do aprendizado. Tá, o que eu aprendi com esse vídeo? Eu aprendi que é legal talvez ter um roteiro, conseguir fazer com mais tempo, conseguir fazer. Mas o importante é, eu tô mandando esse vídeo, tô entregando esse vídeo, ainda que não esteja perfeito, alguém vai ser beneficiado com esse vídeo, ainda que não tenha sido o melhor vídeo da minha vida, mas eu vou conseguir entregar, e esse é o importante. Na maioria das vezes a gente tem que focar nisso. Gente, o que é o importante? É eu responder a pergunta no WhatsApp, é eu entregar o trabalho, é eu entregar o relatório. Eu não entregar o relatório me ajuda no quê? Eu não responder a pessoa que está esperando a minha pergunta me ajuda no quê? Então, ao invés de eu ficar mirando entregar o perfeito, eu vou focar em entregar algo muito bem feito, algo suficiente. A gente pode focar também no processo, né, de melhoria contínua, de progressos, ou seja, eu posso me perguntar, não está perfeito, mas onde eu estava antes? Será que eu já não estou melhorando? Eu já não estou um pouquinho melhor do que antes? Será que eu já não consegui já falar bastante coisa aqui no vídeo, sem ter que ficar editando um monte de coisa, sem ter que ficar corrigindo, sem ter que ficar consultando meu livro? Será que eu não estou conseguindo melhorar? E isso também não conta muito? De maneira geral, eu gosto de pensar assim, da gente tentar reduzir um pouquinho essas regras que são quase que ditatoriais, né? Parece que tem um ditador na nossa cabeça que fica falando que tem que ser daquele jeito. Sim, é incômodo no primeiro momento quando a gente começa a flexibilizar. Então esse vídeo, eu tenho vontade de regravá-lo e eu sei que eu poderia ter feito melhor, mas neste momento o meu tempo está limitado e eu estou tentando entregar o melhor que eu tenho com as condições que eu tenho e com o tempo que eu tenho neste momento. Poderia ficar aqui de madrugada gravando? Poderia, mas o quão saudável é e o quão necessário é? Qual é o preço que eu mantenho, que eu pago por manter esse perfeccionismo na minha vida? Esse perfeccionismo que me gera prejuízo, que me paralisa, que afeta a minha autoestima, porque afinal de contas eu só consigo me enxergar como alguém de valor se eu consigo fazer o negócio perfeito. E não é sempre, raramente eu vou conseguir entregar um negócio perfeito, porque é um padrão extremamente inatingível. A gente pode mudar um pouco, tentar flexibilizar esses padrões, essas regras ditatoriais, como eu falei, e tentar colocar que sim, seria excelente se eu pudesse entregar tudo perfeito, fazer todos os meus vídeos perfeitos, seria excelente. Mas também é muito importante eu conseguir, então vamos pôr assim em frase, seria excelente conseguir atingir esses padrões que eu estabeleço para mim, porém, é muito maravilhoso também eu conseguir entender que eu tenho valor ainda que eu não entregue um trabalho perfeito o tempo todo, ainda que eu falhe, ainda que eu não consiga sempre atingir os padrões que eu estabeleço para mim, até porque são padrões que estão lá no céu de tão altos, ainda que eu não consiga entregar isso, ainda assim eu tenho valor. Eu gosto de brincar com os pacientes que também são perfeccionistas, que assim, se você não entrega o teu 100%, ainda assim, comparado ao 100% das outras pessoas, o teu 100% é o 150% do outro. Então, mesmo quando você não entrega teu 100%, às vezes é 80%, é 90% do outro, e às vezes é o 100% do outro. Então, a gente pode começar a fazer alguns questionamentos mesmo, né? Do quanto que é vantajoso eu manter esse tipo de padrões. Será que eu não posso relaxar um pouquinho? Será que eu não posso, de propósito, exercitar essa coisa de entregar não perfeito? Então, por exemplo, nossa, seria muito bacana se eu pudesse, sei lá, pegar e mandar a planilha que preciso mandar com minha logo. Eu poderia, fazer uma apresentação, às vezes eu me pego nessa, eu poderia fazer um vídeo assim, um negócio assado, várias vezes, né, eu penso, poderia fazer, e quando eu vejo, eu enrolo, não faço, porque eu queria fazer daquele jeito, eu não entrego, sendo que para vocês, o que ajudaria é eu entregar, simplesmente entregar. Por fim, pessoal,
A gente precisa entender que quanto mais a gente vai estabelecendo esses padrões irrealistas, maior a chance da gente se frustrar, porque de fato são padrões muito irrealistas e a gente precisa começar a exercitar, né, a aceitação de algumas falhas, a aceitação de alguns erros. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, sei lá, perfeccionista, vamos pensar aí na questão de horários, extremamente pontual, ou por exemplo, na hora que você redige uma mensagem, tudo tem que estar super bem acentuado, tudo bonitinho, com ponto final, com exclamação, nananã. Vamos tentar exercitar, vamos mandar uma mensagem, sei lá, eu brinco sempre para os pacientes, tenta comigo, exercita comigo, falhar, fazer a coisa errada, enfim. E vamos ver o que acontece. O que vai acontecer se você mandou sem alguma pontuação correta? O que vai acontecer se de repente vai na sessão, a pessoa que sempre chega antes de mim na sessão, o que vai acontecer se você chegar 5 minutinhos atrasado? O que vai acontecer? Vamos exercitar isso, vamos questionar assim, de onde vêm essas regras? Por que tão rígidas? Meu Deus, por que a gente leva as coisas tão a ferro e fogo? Precisa ser desse jeito? Talvez não precisa. Por que eu não aplico essa regra a todo mundo? Ou se eu sou essa pessoa que exige de todo mundo, que eu sou extremamente rígida com todo mundo, né? A gente até tem, por exemplo, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que não é TOC, é o transtorno, é o TPOC, que eu já falei aqui no canal. São pessoas extremamente rígidas e perfeccionistas. Poxa, que preço que eu pago para manter isso? Como que é para as pessoas lidarem comigo, que sou assim? Então, a gente vai focar e precisa começar a focar, seja eu que falhei, focar então no quanto que eu estava no ponto zero e o quanto eu melhorei, ou eu preciso aprender também a me dar o crédito pelos meus progressos, não focar só na perfeição. Poxa, ainda que eu poderia ter feito um vídeo sobre perfeccionismo muito melhor, mas gente, já está muito melhor dos vídeos que eu fazia antes, e assim eu vou evoluindo. Eu sempre dou exemplo de vídeos, mas a gente pode pensar em qualquer coisa, pode pensar no teu trabalho, pode pensar, gente, eu, sei lá, tenho muita dificuldade de socializar, e aí assim, eu fui, falei, mas gaguejei. Gente, antes você nem falava, agora você está conseguindo falar. Então vamos focar nos progressos, vamos nos dar os créditos pelos progressos e não mirar apenas a perfeição. Dessa maneira, a gente começa a ter uma vida muito mais leve, tá? Se quiserem que eu faça parte 2 sobre este vídeo com algumas auto-revelações, posso fazer para vocês, me peçam aqui. Não procrastinem, entreguem, porque lembrem, o importante é ser feito e não perfeito. Obrigada pela atenção de vocês, deixem o seu like, deixem a sua inscrição, o seu comentário aqui, isso me ajuda bastante. Nos vemos no nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá, tchau, tchau!